Muito bom, né? Os ataques vêm de todos os lados, como eu já disse. Temos que estar preparados. Agora nós vamos para a palestra de anonimização de dados como um fator relevante para a adequação ao LGPD. LGPD chegando cada vez mais perto das empresas, as multas já começando a ser aplicadas. E agora a gente vai falar um pouquinho e demonstrar um pouquinho da solução da Dynamo também em relação a isso. Alexandre Gomes é o nosso palestrante. Tudo bem, pessoal? Muito prazer. Eu sou Alexandre Gomes, sou pré-vendas aqui na Dynamo e a gente vai fazer uma demo ao vivo aqui da nossa solução. Tem tudo para dar errado, é lógico, né? Mas a gente vai fazer tudo dar certo aqui, como sempre, tá bom? Estou preparado para caso dê errado alguma coisa. Coragem, coragem. Há uns 5 anos atrás, eu não precisava disso aqui. Agora eu preciso. Obrigado. Muito bem. Está aparecendo ali? Ainda não. Agora sim. Muito bem. Então vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre LGPD. É um tema que está bastante em alta aí nas empresas. Algumas multas já começaram a ser aplicadas, tá? Aqui hoje a gente já falou alguma preocupação aí sobre LGPD também. E não só, né, o tema de LGPD para atender a normativa em si, mas eu diria mais importante do que atender a norma, porque ela é uma lei, mas principalmente a proteção dos dados, tá? Eu fiz durante a pandemia, eu tenho uma mania besta de estudar, e acabei me formando como cientista de dados. Existe um jargão muito grande aí nesse mundo, que é os dados são o novo petróleo, né? Enfim, e de fato é. Tá? Hoje, com a inteligência artificial, machine learning, você de posse de dados de alguma empresa, você consegue fazer miséria. Tá? Então, além da LGPD em si, é a proteção do dado em si. Tá legal? A LGPD aqui, a ideia aqui não é ficar falando o que é, mas enfim, essa pirâmide mostra muito bem qual é o processo, né? E hoje as empresas já passaram por esse processo de maturação, desenvolvendo suas próprias estratégias, né? Questões legais. E é onde a gente atua justamente nessa camada do dado em si, da tecnologia e da implementação e o como fazer e o como proteger os dados, tá? Aqui são algumas notícias, né, que a gente tem aqui sobre LGPD, sobre multas sendo aplicadas, né, sobre ataques sendo ocasionados, né, e tudo em relação a esse tema aqui de LGPD dentro do país. Um outro ponto bastante importante, né, com a vinda muito forte aí da inteligência artificial, existe um tipo de ataque aí bastante comum, que é você pega os dados de forma silenciosa, ninguém sabe, você mesmo acaba não sabendo. Se esses dados, mesmo criptografados, tá, eu consigo, na iminência da existência de um dia ter um computador quântico, eu consigo eventualmente quebrar a chave dessa criptografia e descobrir quais são os dados que estão ali também. Então, é o tipo de ataque que a gente precisa tomar muito cuidado também em relação a isso. Tá? E fora os chatbots, enfim, tudo que a gente já falou aqui hoje sobre ataque e acesso a tipo de informação anonimizada, né? Aqui na Dynamo a gente tem 2 abordagens para anonimização. Tá? A primeira delas seria desenvolvimento próprio. Então você está em sua squad, sua equipe, desenvolvimento, vai lá e cria reescreve o seu código, reescreve os seus sistemas, tá, para atender a LGPD. Nós temos ferramentas, soluções para ajudar a desenvolver esse tipo. Temos vários clientes que utilizam as nossas ferramentas para utilizar esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de abordagem. E temos uma solução especializada, que é o foco aqui da minha apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Tá? Então, uma solução desenvolvida, criada, concebida para atender a GDPR, né, que é a norma europeia, e a nossa LGPD nada mais é do que a tradução da GDPR. Tá, ok? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre uma ferramenta chamada SecUPy.
Tá? Uma ferramenta desenvolvida, concebida lá em meados de 2013, começou a ser comercializada em 2015. Tá? Uma ferramenta israelense, tá? que foi desenvolvida justamente para atender a GDPR. É uma ferramenta que está listada no Gartner. Ela é considerada uma ferramenta aqui que ela atende todo esse arcabouço aqui de tanto de dado estático, dado dinâmico ou dado semi-estruturado também. Você consegue fazer todo esse tipo de anonimização, tokenização. Tá? Então, ela é listada no Gartner e todos esses outros players aqui de avaliação de software. Há alguns clientes, né, que utilizam o SecuPy estão listados aí, incluindo o Departamento de Defesa norte-americano. Ou seja, se ele roda lá onde talvez seja um dos lugares que mais tentativas de ataque tenham, né, então, com certeza, o crivo de aprovação é bastante forte. E a gente está trabalhando e trazendo aqui para o Brasil essa ferramenta também. Bom, a ferramenta ela foi criada e concebida, né, para atender os mais diversos tipos de sistemas. Então, hoje em dia, você tem sistemas legados, nuvem, híbrido, né, diversos bancos de dados, sistemas operacionais. Então, o conceito dela foi atender justamente o maior número de casos possíveis. Aqui no Brasil, a gente já fez algumas implementações bastante interessantes e bem complexas. Tá? O mais recente, tá? Eu e a Ju, a gente teve um cliente aí teve um ambiente bem complexo. Só para vocês terem ideia de implementação, nós demoramos aí 12 horas e meia, né? Isso incluindo o tempo de percalços que a gente teve no meio do caminho. Foi feito em várias sessões, com janelas de 1 hora, que era justamente a janela que a gente tinha para fazer a implementação. Tá? E foi um caso bem interessante aí. Tá? Então, mesmo que eventualmente você não tenha, né, listado aqui, né, a ferramenta que você usa na sua empresa, obviamente a gente tem uma lista, uma matriz de compatibilidade ali, a gente consegue fazer várias integrações e é bem simples fazer essa integração. Tá? Primeiro ponto, né, ela se baseia assim, a ideia do SecuPy é uma ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, ela age de forma proativa. Porque uma vez que você acontece um ataque dentro da empresa, já foi, você perdeu o dado, cara. Né? Então, a ideia do SecuPy é que você realmente tenha uma ferramenta que trabalhe e crie regras que você evite ou bloqueie ou crie uma estrutura que atenda a LGPD, identifique se aquele usuário ou se aquele computador ou quem quer que seja tenha acesso, faça algum tipo de comparativo de comportamento daquele usuário, né? Saber se ele pode ou não acessar aquele tipo de usuário. Tá? A proteção dos dados é feita de forma dinâmica. Então, eventualmente, se hoje eu sou um gerente, eu fui para uma outra área, né, automaticamente isso precisa ser mudado. E eu não tenho que ficar fazendo isso de forma manual, né, que é um grande problema. Então, de acordo com as regras que eu coloco, eu posso colocar uma regra de acordo, por exemplo, com o departamento, com o cargo, né, com o nível hierárquico e assim por diante, a gente vai conseguindo fazer isso de forma dinâmica e à medida que você altera os dados na tabela do RH, por exemplo, ele já identifica e já aplica a regra de forma automaticamente. Tá? Isso é bastante interessante. E proteção de dados em repouso, tá? Principalmente para as equipes de analytics, tal, todo mundo que precisa de dados anonimizados, né? Hospitais, por exemplo, bancos, né? Que precisam fazer análise de comportamento de usuário. Eu preciso ter o maior número de informação possível, só que tem muitos dados, por exemplo, que por lei eu não posso estar armazenado. Teoricamente, eu tenho que apagá-los. Né? E como é que eu faço isso? A gente anonimiza o dado, descarta o dado, né? Criptografa ele de forma irreversível, ou seja, eu coloco uma chave criptográfica de uma única via, ninguém mais acessa aquele dado, porém, eu tenho uma base íntegra, onde eu consigo fazer análise de analytics, machine learning, esse tipo de coisa, e fazer análise, né, baseado naquela informação de histórico que eu tenho ali também. Ok?
A ferramenta é bem interessante, ela tem aí, se baseia pelo comportamento do usuário, então eu consigo identificar, por exemplo, se determinado usuário, comparado com os pares dele, se ele tem um comportamento distinto ou não. Tá? Ele consegue fazer a classificação de dados. Tá? É uma ferramenta de DAM, né? Ou seja, ela monitora em tempo real ali o seu banco de dados, faz a criptografia, tokenização, tá? Mascaramento dos dados também. Tem uma parte de prevenção de perda de dados também. Tá? E também toda a parte, essa é uma parte bastante importante de LGPD, que talvez seja um grande desafio nas empresas, toda a parte de consentimento, né? Opt-in, opt-out, nos casos de e-mail marketing, essa coisa toda. E o direito ao esquecimento, que esse é um ponto importante. Né? Alguém liga, algum usuário liga para você, alguma empresa liga e fala, olha, eu quero ter o direito ao esquecimento da minha empresa aí na sua base de dados. O que eu faço? Eu apago esse dado? Né? E o histórico dele? Como é que a gente faz? Né? Como é que a gente resolve isso? Então, eu vou mostrar aqui na prática para vocês como é que a gente consegue resolver isso, tá? de uma maneira bem interessante. Aqui seria uma foto macro de como a ferramenta funciona, que é muito tecnês, tá? Não vou entrar muito no detalhe, prometo não assustar vocês, mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu consigo monitorar o dado em 4 pontos distintos. Tá? Seja na requisição do usuário, na requisição do dado, na resposta do usuário ou na resposta do dado. Tá? O SecuPy ele é instalado de forma centralizada, tá? Então é um servidor web que fica aqui dentro da minha rede. Eu instalo basicamente são drivers, tá? Ou seja, é um driver que eu instalo no meu servidor de aplicação e ele age de acordo com as regras que eu determino aqui dentro do SecuPy. Tá? No caso dos DBAs, ou de quem tem acesso direto ao banco de dados, a gente consegue também fazer a instalação desse driver no equipamento do usuário. Caso o usuário não tenha este driver instalado, o SecuPy tem a capacidade de monitorar o acesso desse usuário e simplesmente derrubar a conexão dele. Tá? É assim que ele trabalha. Isso torna uma arquitetura extremamente poderosa, porque eu não preciso fazer nenhuma alteração de código, eu não preciso alterar absolutamente nada no meu sistema, instalar nada que vai consumir recurso computacional, serviço que pode derrubar ou que entrar em conflito com o banco de dados. Tá? Então é bastante interessante e ele se conecta aí com vários tipos de ambientes também. Tá? Um projeto típico do SecuPy ele demora aí entre torno de 4 a 6 semanas, dependendo do tamanho do projeto. Esse que eu e a Juliana, por exemplo, participamos, demorou 12 horas e meia, considerando praticamente umas 2 horas e meia, aí, eu diria, de problemas que a gente teve para baixar o arquivo de instalação, esse tipo de coisa. Tá? Então, foi um projeto bastante rápido, a implementação é super simples. Você fica aderente, né? Ou seja, caso você tenha algum tipo de problema relacionado à LGPD, você consegue implementar isso no menor tempo possível, com o menor impacto possível dentro do seu ambiente. Não precisa reescrever código, não precisa fazer nada disso. Tá ok? Muito bem, agora é a hora da verdade. Vamos ver se vai funcionar esse negócio aqui. Com emoção, sem emoção. Eu tenho aqui uma simulação de um sistema, tá? Qualquer que seja, tá? Poderia ser client-server. Nesse caso, é uma empresa aqui onde eu tenho um cadastro do banco de dados, qualquer que seja, e eu vou entrar aqui com um usuário chamado Bill. Então, o Bill é um usuário que tem acesso direto ao sistema. Tá? Então, ele consegue enxergar todos os dados em claro. Aqui é mais a ideia para mostrar para vocês como é que está esse sistema. A gente aprendeu a navegar ele aqui nas primeiras telas dele. Então, eu vou mostrar aqui que os dados estão todos em claro. Tá? Commercial name, tax ID, o e-mail e o telefone. Tá? Então, ele consegue enxergar aqui todo mundo. Tá? Essa é a tela, os dados estão em claro, ele é um usuário que eu criei uma regra, que nenhuma regra se aplica a ele. Tá? Basicamente é isso. Ou seja, está tudo em claro aqui, ele consegue ver como o sistema é hoje. Tá? Muito bem, agora eu vou entrar com um usuário chamado Adam. Vamos entrar com o Adam aqui. E olha só que interessante. Quando eu entro com o usuário Adam, o sistema é o mesmo, nada muda. Tá? Só que o que acontece? Já começa a aparecer algumas coisas interessantes aqui nessas telas. Aqui, ó. Commercial name, e-mail. Vou tirar aqui e colocar o telefone. Vejam que essas 4 primeiras linhas, tá? Elas estão
nesse formato aqui. Esse formato ele está de proposital, para mostrar que realmente 4 clientes aqui, 4 usuários ou 4 cadastros aqui do meu banco de dados pediram o direito ao esquecimento. Tá? Então é assim que funciona. Ele liga, pede. Ele está aparecendo aqui em formato de traço, mas eu poderia simplesmente criar um filtro para que os dados não aparecessem mais para ele. Simplesmente ninguém teria acesso, ninguém conseguiria ver o que está acontecendo aí. Tá? Então esse é um formato. No caso do e-mail, olha só, eu mascarei o começo do e-mail, o arroba para frente eu pedi para ele aparecer. É uma estratégia, enfim, eu criei uma regra nesse sentido, a gente já vai mudar essa regra. Tá? E no caso do telefone, tá, eu também pedi para aparecer os primeiros dígitos e somente os 2 últimos dígitos em claro, e no meio pedi para aparecer uma hashtag. Tá legal? Então, essa seria o meu dado mascarado, criptografado, com direito ao esquecimento. Como é que eu gerencio tudo isso? Tá? A gestão do SecuPy ela é centralizada. Tá? Então, eu consigo acessar aqui o meu terminal. Aqui são as minhas aplicações que eu vou monitorar. Nesse caso, a minha aplicação que eu estou monitorando é essa. E olha só, de cara ele já abre aqui um dashboard em tempo real, né, monitorando se existe algum tipo de risco, se tem algum nível de risco, ele consegue mostrar o nível de classificação, se está tendo alguma classificação, fazer integração com o meu sistema de CIEM, gerar um alerta, se caso tiver algum ataque específico ou que esteja acontecendo, ele já mostra em tempo real. E aqui, olha só que legal, ele mostra todo o log, todo o acesso desse usuário e tudo o que está acontecendo com ele. Tá? Então, ele mostra aqui todas as colunas que foram mascaradas. Nesse caso aqui, ela teve um redact, aqui, né? Ela teve um mascaramento total. E todos os logs que aconteceram, inclusive mostrando, tá, o select que ele fez da minha base de dados. O SecuPy, no fundo, o que ele faz? Ele mascara os dados, ele trabalha no banco de dados, alterando esse select, tá? Criando filtros, criando formas de mascarar o dado, usando essas regras aqui dentro do próprio select. Ele reescreve o código e devolve para a aplicação. Basicamente é isso que ele faz em tempo real. Tá? Se eu entrar aqui na tela de usuários, por exemplo, pegar os últimos 6 meses aqui, tá? Então veja que ele mostra um ranking de acesso dos usuários. Ele me mostra se tem algum tipo de transação em risco. Tá? Se eu pegar aqui o Adam e pegar o comportamento dele, olha só que interessante. Nos últimos 6 meses, o comportamento dele foi um comportamento bem distinto em relação aos pares dele. Tá? Então, tanto a média quanto a mediana aqui, né, ele mostra que o comportamento dele está bem diferente em relação aos pares. Isso pode ser um indício de um comportamento ou de alguma investigação que eu possa levar em cima desse usuário. Tá? No caso de um DBA, por exemplo, se ele tentar fazer um select de uma base inteira, eu posso já esperar um alerta e falar, por que esse cara está querendo copiar a minha base inteira? Posso simplesmente criar uma regra e bloquear esse tipo de ação, né, dentro do meu banco. Tá? Então, essa é uma funcionalidade bem interessante. Os clientes monitoram isso, é bem bacana. Aqui a parte da configuração, lembra aqueles 4 pontos? Né? Aqui vão pegar as PIIs, né? Que é a Personal Information aqui. Esse Tax ID é justamente aquele ID, o número que estava aparecendo aqui, que é exatamente esse camaradinho aqui. Ó. Opa, não está aparecendo aqui? Vamos mostrar aqui o Tax ID. Isso. É esse camaradinho aqui. Esse Tax ID nada mais é do que o Security Social Number nos Estados Unidos, que seria o equivalente ao nosso CPF, tá? Ou CNPJ, como queira. Aqui, tá, mostrar para vocês que eu posso utilizar o CPF brasileiro. A ferramenta já tem adaptações aí para o mascaramento de dados que a gente usa aqui no Brasil também. Tá? Nesse caso, o que eu estou pedindo para fazer? Eu estou pedindo para fazer uma tokenização. Isso significa que toda vez que eu tiver aplicado uma regra para fazer uma tokenização, o CPF que vai aparecer para o usuário não vai ser o CPF real da pessoa. Tá? Então, o meu CPF, por exemplo, ele vai gerar um novo CPF. E todos os registros em toda parte do sistema vão estar com esse novo CPF. E essa tabela de para é feita pela própria ferramenta, utilizando uma chave de criptografia. Tá? É assim que é feito.
Tá? Ou seja, eu não consigo me identificar dentro do sistema. Se eu tentar achar o meu CPF, tentar localizar numa outra base, vai bater um CPF de uma outra pessoa, não o meu. Tá? Quer dizer, teoricamente de outra pessoa, né? Porque não dá, vai depender da randomização dos dados aí, ok? Da entropia deles. Esse segundo parâmetro aqui é um parâmetro do e-mail, tá? É o mascaramento de e-mail. Lembra que eu pedi para colocar em... Eu vou colocar aqui um asterisco, tá? E aqui, ao invés de eu colocar -1, eu vou colocar aqui o valor de 1, tá? Vou dar um OK, vou salvar os dados, tá? E por fim, eu vou mostrar aqui o mascaramento do telefone. Tá? O telefone eu vou pedir, do lado direito eu vou colocar 0, e do lado esquerdo eu vou colocar 4, e ao invés de colocar a hashtag, por exemplo, eu vou colocar aqui o e-comercial, por exemplo, ou o cifrão. Vou dar um OK, vamos salvar. Tá? E olha só que interessante. Se eu for na ferramenta, só der um refresh, automaticamente ele já aplica a regra. Tá? É isso aí. Tá? Então, veja que o e-mail que eu pedi para fazer o mascaramento, ele mascarou, como eu coloquei 1, ele coloca só o final do domínio do e-mail. Tá? E eu pedi para ele fazer o mascaramento aqui, colocar só o primeiro número, tá? E os 4 primeiros dígitos, na verdade, né, a esquerda que eu coloquei aqui, e mascarei com um cifrão aqui. Legal? Essa lista aqui, por exemplo, que é o direito a esquecimento, tá? Eu posso entrar aqui dentro de uma tabela. Então, eu tenho o direito a esquecimento. Veja que eu tenho 4 registros aqui. Vamos pegar esse registro aqui, que é o final 7367. Tá? Vou excluir ele, vou dar um OK, vou dar um salvar. O 7367, tá? Eu vou dar um refresh aqui. É esse cara aqui, ó, alimentos e supermercados. Mas o final dele é 7367. Correto, só que esse usuário tem um mascaramento, então ele aparece um SSN novo. Se eu entrar aqui com o usuário Bill, tá, e pegar aqui o login, né, o SSN do alimentos e bebidas, ele vai estar aqui o nosso 7367. Ops, cadê? Aqui, alimentos e bebidas. Alimentos 7367, que aí é o alimentos e bebidas, que é aquele camaradinho ali. Legal? Pessoal, da minha parte era isso. Eu queria mostrar a ferramenta, né? A gente tem vários cases aí, vários clientes. A gente tem trabalhado bastante. Esse é um assunto que está permeando aí bastante os clientes, né? E aí, qualquer interesse que vocês tiverem, por favor, entre em contato. Alguma dúvida, alguma pergunta? Marcelo? Minha dúvida é se essa ferramenta suporta integridade referencial, né? Porque uma coisa é você anonimizar uma tabela e outra coisa é você anonimizar N tabelas e manter a integridade referencial de forma que um registro em uma baixa na outra, você faz um join, dá certo, essas coisas assim. Perfeito, excelente. Tem uma matriz de compatibilidade de banco, tá? A maioria do que existe no mercado hoje, Oracle, Postgre, SQL, né? Mesmo os em nuvem, S3, tá? Mesmo os bancos em Azure também, é compatível, a gente consegue trabalhar sem grandes problemas. E sim, ele mantém a integridade referencial. Então, se eu gero um novo CPF, todos os registros daquele CPF ele vai buscar. Tá? Porque ele não vai buscar, ele pega no dado em si. Ele pega na referência que aparece ali naquela tela. Só que ele faz um cálculo matemático para calcular o novo CPF. E ele mantém a integridade. Se você falou, por exemplo, CPF, né? Então você tem uma tabela que tem o CPF, você tem uma outra tabela que também tem o CPF. Você tem que dizer as tabelas e os atributos, ou ele sai buscando, varrendo o esquema para saber onde que aparece aquele CPF e que ele já tem que trabalhar lá? Automático ou você tem que informar isso? Eu tenho que informar, eu tenho que mapear quais são os campos que eu quero fazer o mapeamento dele. Tá? Aí
eu vou falar quais colunas de tabela, qual o nome, né, a cabeçalho de registro, eu tenho que informar qual é o campo que eu quero que ele faça a anonimização. Tá? Aí ele, se tiver alguma ligação, aí a gente vai fazendo um ajuste fino de cada uma delas também. Mas ele mantém toda a integridade. Esse caso, por exemplo, aí desse cliente que eu estava com a Juliana, tinha várias tabelas ali, que eram tabelas de endereços, né, mega tabela, tá? E que tinha normalmente o CPF é a chave de registro, né? E aí com ela você acaba desmembrando endereço, telefone, tem várias outras tabelas, e a gente conseguia chegar nele. Eu tenho duas perguntas. Pelo que entendi, ele só altera o result set. Tá. O dado fica sempre íntegro. Tá. E, por exemplo, se eu tenho um servidor que eu volto vários backups, esse backup retornado em outro servidor, ele vem com a mesma integridade dos dados? Ele volta também com esse tipo de formatação? Porque esse às vezes parece mágico o que ele faz, tá? Até para mapear o dado ali, quando a gente vê, e quando você integra a primeira vez, o pessoal até assusta, tá? Que acontece? Ele mascara o resultado para o usuário final. O dado, ele sempre vai estar íntegro na sua base de dados. Ele não grava, ele não faz... Por isso que ele não consome poder de processamento, porque ele não grava nada no banco. Ele simplesmente mascara o resultado que sai para o usuário. Então, ele vai trabalhar na camada do front-end. Tá? Todo o back, tudo que está rodando lá, tudo que está salvo lá atrás, ele se mantém íntegro e inalterado. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma massa de dados para um cientista de dados, por exemplo, ele precisa estar todo mascarado. Eu não preciso criar uma nova tabela, gerar, calcular tudo isso. Não, eu simplesmente vou lá, aplico o filtro, peço para ele dar o select na base. E o próprio select dele, os campos, já traz retorno com tudo de acordo com a regra que eu criei. Ficou claro? Eu consegui responder a tua pergunta também. Pode ir. Eu não entendi direito, assim, eu entendi, né, que ele pega por exemplo, HTTP request, o HTTP response, pega a entrada da consulta do driver e pega a saída da resposta. Mas você falou que não tem alteração. Minha dúvida, assim, vamos supor que eu rodo minha base de dados e meu servidor de aplicação Web Enterprise é um WebSphere. No WebSphere eu configuro qual é o driver SQL que eu utilizo. Eu tenho que alterar, por exemplo, a configuração do WebSphere para utilizar o novo driver, ou o que ele faz exatamente na hora que você instala a solução? Ele não altero nada. Se eu tiver... Legal. Quando eu instalo ele, quando eu configuro ele, por exemplo, se eu estiver usando um dbeaver, né? Eu entro no arquivo de configuração do dbeaver e aponto para o servidor do SecuPy. O SecuPy vai ficar monitorando, ele vai ler todas as tabelas que tem ali e eu vou falar quais tabelas que eu quero que ele monitore e quais campos eu quero que ele monitore. Tudo que retornar do cliente, tudo que retornar do select, ele vai retornar de acordo com a regra que eu... Não. Eu não entendi como é que ele desvia a requisição para passar por ele. Por exemplo, assim, a aplicação, em vez de chamar direto, sei lá, a base de dados, ou em vez de chamar direto o servidor web, ele vai interceptar a requisição HTTP, vai mudar algum parâmetro na entrada, depois ele vai pegar o HTTP response, vai mudar também, e na chamada da base ele altera uma coisa, na chamada, e na resposta ele altera também. Eu não entendi onde que é o ponto de alteração do desvio do fluxo. E o que ele altera na minha máquina, na minha solução? Vou ter que baixar o nível aqui da conversa. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir acessar aqui. Oi? Mas esse aqui também ele mostra aqui, ó. Oi? Não, eu não era dessa área aqui. Eu trabalhei na Epson e lá a gente era obrigado a usar os recursos. Muito bem. Então, vamos dizer assim, o driver ele é instalado dentro do servidor de aplicação. Ok? Quando ele faz uma requisição para o banco de dados,
Tá? Ele vai continuar íntegro, vai continuar tudo. Só que quando esse dado volta, a interface que eu tenho aqui, a resposta desse dado, é que eu vou fazer a alteração do dado, o mascaramento e o... Acerta uma EDA aqui com o microfone. Assim, ó, vamos pegar esse cenário com Legal. um servidor Java EE, um WebSphere, alguma coisa assim. Aham. No WebSphere, eu configuro qual o driver da minha base, qual o IP da base, qual o usuário Perfeito. de acesso. Isso vai continuar exatamente como está. A única coisa que eu vou ter que acrescentar dentro do seu arquivo de configuração é qual é o servidor do SecuPy. E aí o servidor do SecuPy vai ficar monitorando Ele isso vai aqui. fazer um man in the middle? Exato. Então, essa é a minha questão. Eu tenho que mudar alguma configuração. pra Dentro do montar. seu servidor, do arquivo de configuração que faz a conexão da sua aplicação com o banco. É isso. Ele vai fazer um man in the middle na chamada com a base. Exatamente. E a Exatamente. parte do HTTP request do response, por exemplo? Ou ele não entra no HTTP? Porque ali está um user request e user response. Vai depender de onde eu vou interceptar esse dado e de como eu vou configurar. Aí você falou de compatibilidade com base, mas e em termos de compatibilidade com servidor de aplicação? Por exemplo, ali você fala Legal. Java.NET, Java, Node.js. .NET, né? Eu tenho uma lista, uma matriz eu vou abrir ali para você a matriz de compatibilidade, quais são os caras que a gente tem, eu abro a documentação e mostro para você. A minha pergunta agora é no client server. Tá. Onde Client fica? server. Por exemplo, vai conectar direto no banco, não tem um servidor no meio. O servidor do SecuPy, ele fica... ele acessa a base direto? Isso. Aí eu instalo... Não, eu tenho uma aplicação antiga, Uma aplicação legado, aqui. Client server. Client Legal. server. Mesma coisa, a mesma arquitetura. Não importa se é web, não importa se é client server. Mas aqui. aonde fica instalado o driver? No client daí. No servidor de aplicação. Mas eu não tenho. Você tem. Aí teria que ser em cada um dos seus clientes aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema CRM legado, antigo, por exemplo, Que aí cada acesso, client- eu tenho um cliente aqui. Aí eu tenho que cada cliente Client fazer isso acessar aí. E aí tem script pra gente fazer o. eu tenho que trocar o driver de conexão, por exemplo, um Você SQL tem, server. você tem que alterar, na verdade, o arquivo de configuração para ele apontar, fazer interceptação no SecuPy. Ah, beleza. Tá? É isso. Ele faz esse trabalho. Com o banco de dados direto na porta 5432. Ele vai conectar na porta 5435, que é o SecPy. Exato. E ele que vai conectar no banco. A intercepção é essa. Não, porque a aplicação vai se comunicar direto O banco. com o banco. A sua aplicação, a sua infraestrutura é exatamente a mesma. A única diferença é que o SecPy ele vai pegar o resultado que vai retornar de resposta para você. Se for um CPF, ele vai mascarar isso. Aí ele joga a informação na interface do usuário. Ele trabalha nessa camada aqui, ele não trabalha no banco. Sim. Entendeu? Quando a gente começa a instalar isso para o pessoal de TI, demora para entender. A hora que a gente instala e faz... Isso. Aí é que está a grande sacada dos caras. Porque os caras eles precisavam fazer integração com... Imagina, quantos sistemas existem no mundo, diversos sabores, sistema operacional, tal. Como é que ele faz? Ele resolve aqui, ó. É assim que ele faz. E aí que está a genialidade, tá? E aí é por isso que a ferramenta é super rápida de fazer a implementação, porque eu não mudo nada na tua infraestrutura, tá? E aí ela é aderente à LGPD também. E eu acho muito bonita, né? Essa solução é bem elegante a forma como eles tratam isso. Legal? Respondido? Deixa eu só abrir aqui, que ó, a última coisa aqui. Pô, eu passei aqui sem derrubar nada, cara. Tô no lucro. Manja elefante em loja de cristal. É assim que eu me sinto, às vezes. Às vezes a conta. O que foi? Mais uma pergunta. Como ele vai alterar todos os dados? Vocês têm algum tipo de... Não, vou pensar assim, mas quando ele está alterando o result set,
vocês têm algum tipo de estatística de performance, de delay de alteração? Excelente pergunta, tá? No pior dos casos, não passa de 10% de hardware adicional que você precisa colocar. Por quê? Porque eu não estou processando nem na base de dados, nem no servidor de aplicação. Ele simplesmente refaz o cálculo e mostra o dado para você. Então é isso. Esse seria o pior dos cenários, tá? Que é usando cálculo de algoritmo bem pesado. Essa aqui é a matriz de compatibilidade dele, tá? Então, o agente, né, o overlay agente, ele trabalha aqui, ó. Ops, perdão. Deixa eu pegar aqui. Windows P. Isso. Duplicar. Aí. Agora foi? Peraí, agora deixa eu apagar essa caca que eu fiz aqui. Agora eu gosto. Fiquei toda amostrada agora. Aí, bonitinho. Tudo bem. Então tá aqui, ó. Java, né, todos os servidores de aplicações, as suas versões, .NET, Node, Spark, Apache Hive, AWS, Mongo, sistemas operacionais aqui. Ele faz a conexão via JDBC ou DBC, tá, com todos esses bancos aqui, tá? OCI, Linux também, tá? E assim por diante, tá? Esse gateway normalmente é para fazer a conexão com nuvem, tá? E aí todas as nuvens também que a gente tem aqui. E caso precisa fazer algum tipo de integração ou aplicação desenvolver, ele tem um SDK também que a gente consegue fazer isso de forma nativa em Java, C, C++, Python ou .NET, tá? E esses camaradinhas aqui também. Tá? E aqui seriam as ferramentas GTL, né? Que ele também tem. E nas ferramentas do DBA também, a maioria são compatíveis, né? The Beaver, SQL Manager, todas essas ferramentas, Oracle também, né? E assim por diante. Ok? Mais dúvidas? Mais perguntas? Passei por um crivo aqui agora. Mas convido vocês aí também para a gente fazer e montar um ambiente, fazer os testes necessários aí. Estamos à toda disposição. Pedido também, segundo a Débora aqui, a gente agradece também. Assinar pedido. Essa é a parte mais legal. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos aqui até o final do evento. Valeu.